Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é o primeiro vídeo da leva pré-último capítulo do mangá de Shingeki no Kyojin. Hoje eu trouxe um vídeo analisando tudo que a gente sabe sobre a grande fundadora, a primeira titã, Ymir Fritz. E isso significa que o vídeo tem spoilers do mangá, então fica só se você quiser saber. E agora vem pro painel de explicação, análise e comentários sobre Ymir de Shingeki no Kyojin. E esses efeitos que eu já estou colocando no vídeo é porque eu estou usando o Filmora 10. E a Wonderchef Filmora está patrocinando esse vídeo, por isso eu tô aqui para dar uma dica incrível para todos vocês. Muitos de vocês me pedem dicas de programas de edição para vocês começarem a gravar para o YouTube ou para vocês se divertirem em casa. E Filmora 10 é um programa de edição super intuitivo com muitas funções. O link dele está aqui embaixo para vocês conferirem. E utilizando vocês conseguem fazer desde edições simples como os cortes que eu faço nos meus próprios vídeos, como também inserindo essas brincadeiras de efeitos que tem lá no banco do Film Stock e até algumas funções, por exemplo, como você fazer com que o Eren fique grudado à minha cabeça e não importa o que eu faça nesse vídeo, ele não me abandona de jeito nenhum. Sai, Eren, sai. E essa função que eu utilizei é o Motion Tracking, que tem lá no Wonderchef Filmora 10 para vocês usarem. Tem, além, como eu disse, de vários outros efeitos que eu vou brincar ao longo do vídeo todo aqui para dar um clima a mais para a história de Ymir Fritz, além de vários outros recursos que você pode conferir baixando o Filmora 10 depois. Para você que tem apenas o celular, também tem o Filmora Go, que é uma oportunidade de você também editar os seus vídeos com alguns recursos a menos, mas também com várias facilidades. Então, tudo isso tá com o link aqui embaixo e para você ainda conseguir utilizar o Filmora 10 e ter várias dicas de edição incríveis, eles também têm um canal no YouTube em que tem vários tutoriais, dicas, vídeos super explicadinhos para vocês não terem nenhuma dúvida de como chegarem naquele resultado no vídeo perfeito. Aproveitem depois e baixem o Filmora 10 pelo link da descrição. Agora vamos para um dossiê completíssimo sobre Ymir Fritz, tudo que a gente sabe da sua história e todas as suas aparições no mangá, desde principalmente o estrondo. O que a gente pode tirar dessa fundadora, desse ser, dessa persona que fica aparecendo sem falar em toda essa reta final do mangá e a gente não sabe se ela apenas é observadora ou se ela tem alguma atuação na história na reta final. Vamos teorizar sobre isso? Vem comigo. Uma garota tem um sonho. Ela sonha com um mundo livre de maldições e destino. Essa é a frase da prévia do último volume do mangá de Shingeki no Kyojin. Junto com a imagem de Ymir com porcos, uma representação da origem da sua história e da origem de Shingeki como um todo, aqui talvez tenhamos uma pista sobre ela, sobre o que ela quer e sobre o que acontecerá no fim da história de Shingeki no Kyojin. Agora vamos voltar um pouquinho e lembrar da história de Ymir. As primeiras indicações sobre quem é Ymir nós recebemos em diálogos principalmente da Frida Reiss com a sua meia-irmã Historia. Ao ler um livro misterioso que contava a história de uma garotinha, através da Frida sabemos que Ymir, então, era uma menina sempre gentil e só pensava nos outros. Quando voltamos então no capítulo 122 e descobrimos a história de Ymir, a gente descobre que realmente ela servia a outras pessoas, mas porque desde o início ela era uma escrava. E escrava de quem, você pergunta? Ué, dos Eldianos? Porque na verdade ela era escrava do líder Fritz, o rei de um pequeno povoado, uma nação que naquela época ainda era muito pequena e que vivia em conflito já com Marley. Sim, essa guerra, disputa das duas nações já existia há 2000 anos atrás. E há 2000 anos, Ymir Fritz era apenas uma criança, escrava, e que ficava observando os outros, as relações das pessoas livres, talvez desejando algo para si mesma ou apenas contemplando, por exemplo, um casal recém-casado se beijando, uma cena de amor, enquanto ela mesma apenas se limitava a seguir ordens. Por um motivo que não foi dito, sem nenhuma fala, sem nenhuma explicação, a primeira atitude que vemos Ymir tomando é de libertar alguém. Na verdade, de libertar porcos. De repente, naquela vila em que ela morava, vários porcos que eram utilizados para alimentação provavelmente foram soltos e o líder Fritz fica furioso querendo saber quem foi. Sem perder tempo, todos culpam Ymir e depois nós sabemos que ela realmente tinha libertado todos os porcos. Seja por empatia
ou apenas por revolta ou por qualquer motivo, essa atitude da Ymir fez com que o líder Fritz ficasse furioso. E quando ele soube que foi aquela pequena escrava que libertou todos os porcos, ele vira para ela e fala: "Você está livre." Sim, essa é a fala do líder Fritz antes de ordenar que todos caçem aquela menina. Ela ficou livre. Ela ficou livre para correr para a floresta. Ela ficou livre para ser caçada, para tentar lutar pela sua vida. E enquanto ela corria no meio das árvores, desesperada, chorando, ela começava a sangrar, enquanto outros tentavam a caçar, tentavam a matar, até que, enfim, ela chega numa árvore gigantesca, que parece quase algo ancestral, com um formato quase de 2 corpos que se entrelaçam, e ela cai no buraco, no meio daquela árvore, e vai parar em alguma espécie de substância, algum ambiente esquecido há muitos anos, talvez há milênios, e lá ela encontra com uma criatura que também desejava desesperadamente sobreviver. A união da criatura com a medula e com o corpo então de Ymir faz com que ela se torne a primeira titã dessa história que a gente acompanha. Assim nasceu Ymir, a titã primordial, aquela que tinha todos os maiores poderes dessa história de titãs, mas ainda que fosse o ser mais forte de toda a existência, ela ainda era Ymir, a escrava, Ymir sem vontade, Ymir que não escolhia o que fazer. E inacreditavelmente, após ser caçada por pessoas amando do rei Fritz, ela acaba ainda retornando e dando todo o seu poder, sua vontade e suas atitudes em prol das vontades do rei Fritz. Ymir é utilizada em batalhas, dia após dia. Ymir, com seus poderes de titã, acaba aniquilando a nação de Marley. Ela luta em prol do rei Fritz, não criando coisas boas, não cultivando, não fazendo bem, não sendo uma boa pessoa, não porque ela não fosse boa, mas simplesmente porque ela não poderia ser. Nada Ymir era, porque tudo Ymir fazia pelo outro, pelo rei Fritz, que inacreditavelmente lhe dá a incrível proposta, se é que ela tinha alguma escolha, de se casar com Ymir. Ymir, a partir de então, se torna Ymir Fritz, porque ela casa com aquele rei que era o seu dono, que era quem ela deveria obedecer, que era quem fez ela sofrer e que agora utiliza todo o seu poder, o seu corpo e a sua vida para que ele ampliasse o império de Eldia. Agora os Eldianos viraram império. Com o poder do titã da Ymir, eles foram dominando diversas nações, inclusive Marley. Ymir Fritz, casada com o rei Fritz, agora teve 3 filhas, Rose, Maria e Sina. Embora no momento do seu parto e em qualquer cena que ela aparecesse, inclusive com as filhas, Ymir sempre parecesse triste, desprovida de qualquer vontade de viver, apenas avançando, apenas fazendo o que lhe falavam para fazer. E até na sua morte ela serviu ao rei, porque quando eles estavam recebendo parte do povo de Marley, do exército que se rendia a eles, que aceitavam a derrota para o império de Eldia, um soldado marleniano, do nada, saca uma lança que estava escondida ao seu lado no chão e arremessa contra o rei Fritz. Ymir entra na frente. Ymir dá a própria vida recebendo uma lança no peito e ali ela não volta à vida. Nós não sabemos se existia qualquer propriedade de regeneração dela ou do seu titã ainda naquele momento, mas o que nós sabemos é que depois, após a morte de Ymir, era a sua persona, o seu espectro nos caminhos que fazia a regeneração de qualquer portador de titã dali para frente. Talvez ela pudesse ter se regenerado se tivesse vontade de sobreviver ou não. Talvez nós nunca teremos essa resposta, mas a verdade é que Ymir nasceu e viveu até o seu último instante, durante os seus 13 anos como titã inclusive, sendo uma escrava. E aquela menina que, enquanto viva, antes de ser um titã, olhava as relações de amor, ela desejava tanto que as pessoas estivessem unidas, que ela, de certa forma, criou ou moldou o que foram os caminhos. Um local em que todos os eldianos se uniriam, através de uma mesma coordenada. E esse sangue titã,
que ficou cravado na medula e na genética no corpo da Ymir após a sua morte, esse corpo é multiplicado, porque Rei Fritz ordena que Maria Rose e Sina comam cada mínimo pedaço do corpo da sua mãe, cena triste e mórbida. E assim, e daí pra frente, foram originados os 9 poderes originais de Titãs. Ymir continuou obedecendo. Ela continuou reconstruindo corpos, fazendo Titãs e obedecendo a ordem de qualquer rei Fritz ou rainha Fritz que tivesse o Titã primordial com a coordenada. Ali dentro, o seu olhar não aparecia. Ali dentro, ela continuava sendo uma ninguém. Não parecia ter vontade, não parecia ter qualquer desejo, apenas continuava. E foram 2000 anos depois que ela encontrou nos caminhos os irmãos Jaeger. E foram 2000 anos depois que Eren Jaeger viu o passado de Ymir Fritz, a abraçou e disse: isso acaba agora. O que o Eren deseja acabar, nós falaremos em um outro vídeo. E ali ela escuta do Eren uma frase, um ultimato, algo que a fez se mexer, algo que a fez escolher. Você decide. Viva aqui eternamente, fique aqui por toda a eternidade, ou acabe com tudo. Ymir, foi você que me guiou até aqui? Você deve ter esperado 2000 anos sozinha até alguém... E a Ymir chora, e ela escolhe dar o poder ao Eren Jaeger. Foi mesmo Ymir que guiou o Eren até ali? E em que ponto Ymir fez isso e por quê? A partir do estrondo, Ymir aparece em cenas muito específicas. Vamos analisar como isso acontece. No capítulo 131, Ymir aparece vendo o garoto sendo esmagado. Aquele garoto que Eren ajudou um dia, que Levi salvou de apanhar, aquele garoto que fazia parte de uma nação que era dominada por Marley, uma nação que também era escravizada de alguma maneira, uma nação que também não era livre. No capítulo 135, Armin acha que foi Ymir que o prendeu dentro do Titã Porco. Para falar com Zeke, talvez? Ou será que ela simplesmente estava prendendo Armin para ele não conseguir impedir o Eren de fazer o estrondo? Não faria sentido se depois, dentro dos caminhos, ela permanecesse olhando o diálogo entre Armin e Zeke e nada fizesse, e permitisse que aquilo continuasse. Será que ela realmente prendeu Armin porque ele precisava estar ali? Ou foi por qualquer outro motivo? Ou Armin se enganou e a Ymir não foi responsável pelo Titã que o prendeu? No capítulo 137, Zeke diz para o Armin que Ymir ainda se sentia apegado ao mundo que deixou para trás. E a gente tem inclusive um paralelo dessa fala com a cena do beijo. O beijo que a Ymir observava enquanto ainda era viva. Um momento de aproximação de duas pessoas, um momento de amor, um momento de vínculo. Talvez ela sempre tivesse se importado ou gostado ou admirado o vínculo entre pessoas. E segundo o Zeke, foi o Eren que entendeu isso e que soube utilizar e que se importou ou que soube manipular. Ainda segundo o Zeke nesse capítulo, todo o Eldiano está conectado pelos caminhos por vontade de Ymir, como eu comentei com vocês. Para o Zeke, a Ymir queria alguma coisa deles. E finalmente, no capítulo 138, o penúltimo do mangá de Shingeki no Kyojin, Ymir mais uma vez aparece observando uma cena bem emblemática. Ela aparece ao fundo do momento em que Mikasa corta o pescoço de Eren dentro do seu titã, matando o Eren, pelo menos até onde a gente sabe, e depois beijando a sua cabeça decepada. No fundo, Ymir, ou a persona da fundadora Ymir, está observando com um breve sorriso no canto da boca. O que ela estaria pensando nessa hora? Ymir, que foi descrita por Frida como a menina mais bondosa e que fazia o bem para os outros. Ymir, aquela que foi uma escrava desde o seu nascimento ou desde nova, aquela que continuou escrava até o último momento da sua morte, aquela que continuou como escrava durante muitos anos dentro dos caminhos, aquela que deu um poder destruidor ao Eren e que observou essa destruição e que depois parece ter observado algo mais. O que Ymir quer? Apenas uma mera espectadora do mundo e do que vai acontecer? Ou alguém que só queria liberdade? Lembrando que o primeiro você está livre, o único você está livre que ela escutou em vida, a levou para uma grande destruição, a dela e de várias outras pessoas.
Agora comenta aqui embaixo o que você acha que a gente pode tirar sobre a Ymir Fritz. Quem é ela? Quais são as suas intenções? Ou ela é até o fim e depois do fim uma mera espectadora da sua história e da história do mundo todo? Me conta o que você acha, deixa aqui embaixo suas teorias, o seu like, compartilha esse vídeo e comenta o que você mais quer que eu comente antes do capítulo final de Shingeki no Kyojin. Porque tá acabando, né, gente? Então a gente tem que teorizar e falar o máximo possível enquanto dá. E eu continuo tendo o canal depois que Shingeki acabar. Vocês parem com isso, hein? Nem pensem em me deixar aqui, porque eu continuo falando do que eu já falava antes. Vocês olhem a playlist que tem muita coisa. Espero vocês. Tchau, tchau!